Olá, janeiro está mais perto do fim, mas eu queria apresentar uma perspectiva 2023. O que esperar do ano que começou há 3 semanas? Como toda futurologia é um chute, uma guerra como a invasão da Rússia à Ucrânia pode mudar todas as previsões para o ano. O que eu vou fazer é mais um balanço da situação atual do mundo e do que se pode esperar neste ano. O maior problema na política internacional é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou como uma invasão em 3 frentes, em 24 de fevereiro do ano passado. Uma guerra que a Rússia achou que ganharia em uma semana e agora está cada vez mais claro que não tem como ganhar, mas está longe de um acordo de paz. No fim de março do ano passado, a Rússia desistiu de tomar Kiev, a capital da Ucrânia, e concentrou o esforço de guerra no leste do país, na região de Donetsk, nas províncias na região do Donbás, nas províncias de Donetsk e Lugansk. Os ucranianos resistiram bem. Desde setembro retomaram parte dos territórios ocupados pelo inimigo. As negociações estão estagnadas, hoje não tem a menor chance, em parte porque os dois lados acreditam que possam ganhar. Uma vitória russa levaria a uma guerra de guerrilhas de décadas, porque é altamente improvável, como houve na Chechênia, porque é altamente improvável que os ucranianos aceitem a dominação de Moscou depois da brutalidade da guerra. Uma derrota da Rússia seria humilhante para o ditador Vladimir Putin e ameaçaria acabar com sua carreira política. Ele está se sentindo acuado e já ameaçou usar armas nucleares. Há uma expectativa dos serviços secretos ocidentais de que a Rússia lance uma nova grande ofensiva, talvez ainda no inverno no hemisfério norte ou na primavera. Putin aumentou o tamanho do exército da Rússia de 1 milhão para 1,5 milhão de soldados e pode chegar até 2 milhões se convocar todos os reservistas. Pode tentar uma nova invasão pelo norte através da Bielorrússia, fazer outra tentativa de tomar Kiev, a capital ucraniana, e derrubar o governo do presidente Volodymyr Zelensky. A Rússia trocou mais uma vez o comandante militar da guerra, seu general Sergei Surovikin, responsável pela campanha de terra arrasada na Guerra Civil da Síria, que não conseguiu mudar a realidade no campo de batalha da Ucrânia. A Ucrânia recuperou, como eu falei, territórios desde setembro, e só agora mercenários russos da empresa de segurança privada Wagner teriam anunciado a conquista de uma pequena cidade. A Ucrânia ainda contesta essa informação. Entrou o general Valery Gerasimov, comandante em chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o segundo na hierarquia militar depois do Putin, que é o comandante supremo, o dono da empresa de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, um dos empresários mais próximos de Putin, quer um aumento do número de tropas e um uso maciço das armas mais poderosas da Rússia, com exceção das nucleares, para acabar logo com a guerra. A Ucrânia vive implorando mais armas dos países da Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e de outros países, inclusive do Brasil. A Ucrânia só tem chance se tiver armas modernas para enfrentar o poderio russo e se receber ajuda financeira, estimada hoje em pelo menos 5 bilhões de dólares, só para manter a máquina governamental funcionando. O Ocidente não tem muita alternativa a não ser impedir uma vitória de Vladimir Putin, que o tornaria mais poderoso, mais autoritário, mais agressivo e mais perigoso, mas há uma relutância de países como a Alemanha em fornecer tanques de última geração à Ucrânia para que não pareça uma guerra indireta entre a OTAN e a Rússia. Mas é assim que Moscou vê o conflito. Sem o apoio da Europa e dos Estados Unidos, a Ucrânia estaria liquidada em poucas semanas. A Alemanha, que fabrica os melhores tanques do mundo, reluta em mandá-los por medo da reação russa. É preciso lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi, sobretudo, uma guerra entre União Soviética e Alemanha. Morreram 27 milhões de soviéticos,
inclusive 9 milhões de ucranianos e 11 milhões de alemães. Desde a reunificação, a Alemanha tenta fazer se aproximar economicamente da Rússia para aumentar a confiança da Rússia nas relações com o Ocidente. Esta guerra botou tudo a perder. A União Europeia está mais forte. Cidadãos europeus lembraram que a Comunidade Econômica Europeia foi criada lá atrás, nos anos 50, primeiro a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para controlar materiais importantes da indústria bélica, depois a Comunidade Europeia do Átomo e a Comunidade Econômica Europeia de 1957, instalada em 1958, com o objetivo principal de evitar uma nova guerra no continente e promover o desenvolvimento econômico como maneira de prevenir futuras guerras. A solidariedade econômica já tinha aumentado com a pandemia. A guerra e a crise econômica do Reino Unido pós-Brexit deram um novo impulso à identidade pan-europeia. Os europeus voltam a valorizar o fato de pertencerem à comunidade. A União das Comunidades Europeias, que é o nome atual, a OTAN, está mais forte, com a adesão da Finlândia e da Suécia, historicamente neutras. A Suécia era neutra desde 1814 e a Finlândia desde 1940, depois de uma guerra contra a União Soviética. Esses dois países estão em processo de adesão à OTAN. A Alemanha aumentou seus gastos militares, passou a ter o terceiro maior orçamento de defesa do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A nova doutrina estratégica dos Estados Unidos e da OTAN apresenta a Rússia como inimiga e a China como rival estratégica. O risco de a guerra aumentou o risco de uma nova Guerra Fria, com os Estados Unidos e a Europa de um lado e China e a Rússia do outro. Pela reação do Sul global diante da guerra da Ucrânia, condenando a invasão russa e a violação da soberania nacional, da integridade territorial da Ucrânia, mas não aderindo às sanções internacionais contra a Rússia, ficou evidente que os países do Sul não querem ter de adotar de tomar um lado, assumir uma posição fixa no caso de uma nova Guerra Fria. O movimento informal dos países não alinhados está de volta. Talvez o Brasil possa ser um dos líderes do movimento. A pandemia não acabou, mas a Covid-19 se torna cada vez mais uma doença a mais, para a qual será prudente tomar vacina pelo menos uma vez por ano. Algumas pessoas mais vulneráveis ainda usam máscaras. O uso de máscaras está sendo obrigatório em voos, mas no comportamento social acabaram as restrições da pandemia. O carnaval vem aí, será mais um teste, uma nova onda de Covid-19 na China, que acabou com o confinamento rígido por razões econômicas em dezembro, criou o risco de produzir novas variantes. A China cresceu apenas 3% em 2022, bem abaixo da meta oficial do governo, que era de 5,5%, principalmente por causa das novas ondas da pandemia e do confinamento para tentar conter a proliferação da doença. As vacinas chinesas são menos efetivas que as vacinas de mRNA do Ocidente. Quando a variante Ômicron chegou, rompeu as barreiras da política de Covid-0, mas o ditador reluta porque desde o início da pandemia apresenta o regime comunista chinês como superior às democracias liberais. Então essa superioridade também seria no campo tecnológico. Xi Jinping não quer admitir que as vacinas chinesas são inferiores. Agora vem o Ano Novo Lunar Chinês, a maior migração de seres humanos da Terra. 260 milhões de pessoas costumam visitar seus parentes a cada ano. Será um bom teste para a liberalização das políticas contra a Covid na China. O número de casos e mortes aumentou exponencialmente, a ponto da Organização Mundial da Saúde ter criticado a China, acusado a China de esconder os verdadeiros números. Com o crescimento menor da China, o governo Lula não poderá contar com as grandes importações
de matérias-primas pelos chineses no início do século, quando a economia chinesa crescia acima de 10% ao ano. A China passou a ser a maior parceira comercial do Brasil em 2009 e o Brasil acumulou reservas cambiais em moeda forte de 360 bilhões de dólares. O mundo hoje é completamente diferente. A China cresce menos e pela primeira vez desde 1961, durante a grande fome causada pelo fracasso do grande salto para frente, a população chinesa diminuiu. O grande salto para frente foi uma tentativa de criar usinas siderúrgicas em fazendas coletivas e comunidades rurais, realizada de 1958 a 1962. O aço produzido era de péssima qualidade e a produção de alimentos desabou. O número de mortes pela fome e as perseguições políticas é estimado entre 15 e 55 milhões de chineses. Em outubro, Xi Jinping recebeu a aprovação do Partido Comunista para se candidatar a um inédito terceiro mandato consecutivo como presidente da China. Provavelmente está a caminho de se tornar ditador perpétuo. Xi é o líder mais poderoso da China desde Mao Tse-tung, e a China é hoje um país muito mais poderoso do que no tempo de Mao. A concentração de poder não é boa, a visão do líder chinês é a China no topo do mundo, o Partido Comunista no topo da China e Xi Jinping no topo do Partido Comunista. Não tem como dar certo. Uma ditadura de um homem só, com um grande poder concentrado nas mãos de um homem só, faz com que os assessores próximos não apresentem críticas, não tem aquela pessoa que diz isso não vai dar certo, vamos tentar fazer de maneira diferente. Mesmo assim, a expectativa é que a China ultrapasse os Estados Unidos e seja a maior economia do mundo até 2030. Durante a pandemia, houve uma previsão que essa data teria sido antecipada para 2028, mas a China tem grandes obstáculos pela frente. A queda na população indica que o país poderá ter escassez de mão de obra, por causa da política de filho único que o regime comunista impôs em 1978 para conter o aumento populacional. No futuro podem faltar trabalhadores, com mais velhos e menos jovens para sustentar. O governo precisa criar um sistema de previdência social. Há uma crise financeira no mercado imobiliário e uma perseguição a bilionários que o regime atacou os lucros das empresas de alta tecnologia, perturbando o crescimento num setor-chave para a competição estratégica numa possível nova Guerra Fria. Há uma onda de protecionismo que se expressa primeiro na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada pelo presidente Donald Trump. O governo Joe Biden não anulou os tarifaços de Trump e criou novos subsídios para tentar reindustrializar o país, gerando atrito também com a União Europeia. O momento é de retração da globalização da economia, quando imperava o livre comércio e as empresas procuravam produzir onde os custos eram menores. Acabaram os dividendos da paz do mundo pós-Guerra Fria. A tendência agora é mais protecionismo, subsídios à produção interna ou compras em países vizinhos para reindustrializar o país e a região. Os custos e preços devem subir. A pandemia e a guerra trouxeram de volta a necessidade de ter uma produção local ou fornecimento garantido por razões de segurança nacional. O risco político está de volta e também a inflação, que é a maior em 40 anos nos países ricos, desde o tempo das crises do petróleo dos anos 70 e início dos 80. A retomada da economia chinesa, com o fim das restrições da pandemia, deve aumentar o consumo de energia e os preços, o que alimentaria uma inflação em escala global. Com o aumento dos juros para conter o aumento de preços, o Banco Mundial já reduziu a previsão de crescimento da economia do mundo neste ano de 3% para 1,7%. A Europa e os Estados Unidos correm risco de entrar em recessão. A expectativa de mercado para o Brasil, já citei há pouco, é de apenas 0,8%. O resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos pode ser considerado normal, revelou uma certa volta à normalidade
com a derrota da maioria dos candidatos extremistas apoiados por Donald Trump em eleições competitivas. O ex-presidente lançou a sua candidatura numa manobra para se livrar dos processos, tem apoio nas bases do partido, pode ganhar as eleições prévias, mas perdeu as 3 últimas eleições. E mesmo em 2016, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos pelo colégio eleitoral, Trump perdeu para Hillary Clinton no voto popular por 2.800.000 votos. Então há outros nomes surgindo no Partido Republicano para desafiar Donald Trump, especialmente o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tenta ser mais trumpista que o próprio Trump. Em questões como o ensino da questão racial nas escolas, a vacinação obrigatória, ele quer acabar, fala em autoritarismo médico e outras coisas, ou seja, quer ser o novo Trump. A maioria do eleitorado republicano ainda acredita na grande mentira de Trump, de que houve fraude eleitoral e de que Biden é o presidente ilegítimo, mais ou menos o que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fazer no Brasil, e vários eleitores dele, se não a maioria, acreditam na tese da fraude, que não tem o menor fundamento. Esse ataque, o ataque à democracia nos Estados Unidos não tem precedentes. A minoria extremista obrigou a Câmara a votar 15 vezes para eleger o líder republicano Ken McCarthy presidente da Câmara. Esta é a ala extremista, é a ala golpista do partido. Como no Brasil, a profunda divisão política aumenta o risco de violência no mundo inteiro, crescem as pressões para regulamentar as grandes empresas de alta tecnologia, para evitar que fomentem a discórdia através das redes sociais, com políticas e algoritmos que visam aumentar o número de interações e os atritos para aumentar seus próprios lucros às custas da paz social. Os Estados Unidos restabeleceram contato com a Venezuela por 2 razões: para comprar petróleo e reduzir a crise energética gerada pelas sanções à Rússia, e também para evitar a instalação de bases militares russas na Venezuela, no caso de uma nova Guerra Fria. As negociações para restaurar a democracia e realizar eleições livres e limpas na Venezuela cabem aos países do continente e à liderança do Brasil. O Brasil já retomou as relações diplomáticas com o argumento de que é importante conversar para conseguir alguma mudança positiva no país vizinho. A democracia venceu em 2022 com o fracasso do autoritarismo de Putin, a revolta na China contra a política de Covid-0, em que chegaram a pedir a cabeça do ditador Xi Jinping, a derrota de Jair Bolsonaro no Brasil e do trumpismo nas eleições nos Estados Unidos. No Irã, as mulheres e jovens decidiram desafiar o regime fundamentalista. A revolta contra o véu, iniciada em outubro, quando uma jovem de 22 anos foi morta pela polícia da moralidade por não estar com o cabelo devidamente coberto, de acordo com as leis corânicas. Esta revolta já tem mais de 500 mortes, pelo menos 5 inocentes foram enforcados. Mesmo assim, a oposição iraniana resiste à selvageria da República Islâmica. O risco de colapso do regime fundamentalista iraniano é pequeno, mas é o maior em 4 décadas. As energias renováveis avançam e se tornam mais baratas, mas as medidas para conter o aquecimento global estão abaixo do ritmo necessário para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus centígrados, como defende o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Com a crise energética, o consumo de carvão e petróleo tende a crescer. Foi criado um fundo para financiar a transição energética para uma economia de baixo carbono e medidas de adaptação e mitigação da mudança do clima. Os detalhes sobre o funcionamento serão decididos neste ano. A escassez crônica de água na África, na América Latina, em parte dos Estados Unidos e na Europa, está crescendo. O número de conflitos pela água deve aumentar no Oriente Médio, no norte da África e no leste da África.
A água exerce muitas funções: consumo doméstico, geração de energia elétrica, produção industrial, produção de alimentos e preservação das fontes de água limpa. Então, nenhuma dessas funções pode ser abandonada sem graves prejuízos à sociedade. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.